validade. Por fim, é possível descontar prejuízos ou danos se o trabalhador os causou com intenção. No direito nós chamamos de dolo. Se houve dolo, intenção, vontade do trabalhador de causar o prejuízo, e desde que esse fato possa ser provado pela empresa, permite-se o desconto, mesmo que não haja autorização prévia por parte do trabalhador. Prazo para pagamento dos salários. O prazo para que a empresa efetue o pagamento dos salários e remuneração ao trabalhador é o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Ele trabalha num mês e recebe até o 5º dia útil do mês subsequente. Exceção existe apenas para aqueles empregados que recebem comissão por produto vendido e quando há o parcelamento do pagamento pelo comprador. Nesse caso, a empresa pode pagar as comissões ao vendedor à medida que ela vai recebendo o pagamento daquelas parcelas. É muito comum acontecer em lojas de eletrodomésticos, onde eles parcelam em 10 vezes, 12 vezes, ou aquelas lojas onde você compra um estofado e começa a pagar só daqui 90 dias. O trabalhador vai receber sua comissão quando? A empresa tem 2 opções. Ou paga antecipadamente aquele valor e só vai receber do cliente no futuro, mas o trabalhador já vai ter recebido a comissão correspondente, ou pode, por se tratar de comissões, pagar ao vendedor só quando efetivamente receber de seu cliente. É a única exceção permitida na legislação trabalhista. Em regra, portanto, o prazo de pagamento é o 5º dia útil do mês subsequente, estando esta norma prevista no artigo 459, parágrafo 1º da CLT e também na súmula 381 do Tribunal Superior do Trabalho. O pagamento dos salários deve ser feito mediante recibo. A empresa precisa pegar um recibo do trabalhador assinado e datado para comprovar que aquele pagamento foi de fato efetuado. Esta norma consta do artigo 464 da CLT e diz ainda a legislação que vale como prova o depósito em conta corrente, mas ainda assim é recomendável que se faça um recibo, porque a Lei 8.036 de 90, que é a lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, determina que o empregador tem que saber todo mês o quanto foi depositado de fundo de garantia e esse valor não aparece na conta corrente, e sim na conta do fundo de garantia. Portanto, mesmo que o pagamento seja feito em conta corrente, é aconselhável que se faça um recibo por escrito. Passamos agora ao adicional de insalubridade. Um adicional pago, como o próprio nome já sugere, quando o local de trabalho ou quando a função exercida pelo trabalhador é insalubre. In significa não. Toda palavra que tem prefixo in é não. Não salubre. Salubre é uma palavra latina que significa saudável, ou seja, não saudável. Se você trabalha, portanto, num local não saudável, insalubre, você tem direito a receber uma compensação financeira por esse prejuízo ao qual você está exposto. Essa compensação financeira é chamada, portanto, de adicional de insalubridade. Como que a empresa faz para saber se é, afinal de contas, insalubre ou não aquele ambiente de trabalho? E a legislação explica no artigo 195 da CLT, dizendo que a insalubridade tem que ser aferida por um de 2 profissionais, qualquer um tem competência para fazer, o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. Um desses 2 profissionais tem que fazer uma visita técnica à empresa e verificar se ali existe algum agente insalubre. A relação desses agentes insalubres consta da Portaria 3.214 de 1978, editada pelo Ministério do Trabalho. Nessa portaria tem várias normas regulamentadoras, as quais chamamos de NR,
que tratam da segurança, medicina e higiene do trabalho. A NR número 15, norma regulamentadora número 15, parte, portanto, da portaria 3.214 de 78, trata exatamente do agente insalubre e lá estão todos relacionados àqueles que fazem mal à saúde do trabalhador. Existindo agente insalubre, o perito, que é o engenheiro de segurança ou médico do trabalho, vai dizer qual é o grau. Se for grau mínimo, o trabalhador tem direito a um adicional de 10%. Se for grau médio, o adicional é de 20%. E se for grau máximo, o adicional é de 40%. Esse adicional incide sobre o salário básico do trabalhador, sobre o piso salarial, não sobre o salário contratual. Não é sobre o valor que você ajustou com ele em carteira, é sobre o piso mínimo fixado ou por lei, ou por convenção coletiva, ou pelo Estado, onde o trabalhador resida ou preste serviços. Se não houver a fixação de piso, esse adicional deve incidir sobre o valor do salário mínimo. Esta é a regra constante da súmula 264 do Tribunal Superior do Trabalho, que determina, portanto, ser base de incidência o salário mínimo somente quando não houver piso fixado por outro documento normativo ou legal. Passemos agora ao adicional de periculosidade, também destinado a reparar um prejuízo causado ao trabalhador pela existência de agente nocivo. Ao contrário da insalubridade, que tem por finalidade proteger a saúde do trabalhador, a periculosidade se refere à proteção à vida e tem direito a receber, portanto, todo trabalhador que corre risco de vida em seu ambiente de trabalho ou no exercício de suas funções. A NR 16, também integrante da portaria 3.214 de 78, assim como o artigo 195 da CLT, também falam que cabe ao perito a identificação da existência desses agentes, sendo esse perito o médico do trabalho ou um engenheiro de segurança, assim como na insalubridade. Também é preciso fazer uma avaliação e um laudo. E se existirem agentes nocivos, que são, no caso, agentes inflamáveis ou explosivos, terá direito o trabalhador a um adicional de 30%. Esse adicional vai incidir sobre o salário contratual. Veja, aqui é diferente da insalubridade. Lá é sobre o piso, aqui não. Aqui é sobre o salário efetivamente pago ao trabalhador. 30% sobre o salário contratual. Também os trabalhadores que trabalham com eletricidade, que lidam com eletricidade, têm direito a receber o adicional de periculosidade, conforme determinação legal. Assim também o é com aqueles que trabalham com radiação ionizante, que também têm direito a receber os 30%. A lei que determina o pagamento do adicional de periculosidade aos eletricistas é a 7.369 de 1985. Ouça uma pergunta sobre o tema. Professora, na minha empresa os meus empregados trabalham diretamente com eletricidade. Qual é a percentagem que devo utilizar para corresponder ao adicional de periculosidade? O percentual que o eletricista vai receber também é 30%, mas a base de cálculo é diferente. O trabalhador normal, que não é eletricista, recebe 30% de seu salário contratual, aquele que está anotado na carteira de trabalho. O eletricista recebe 30% de sua remuneração total. Esta é a diferença. O adicional de insalubridade e o de periculosidade são adicionais que existem no ambiente de trabalho, em razão do ambiente ser nocivo ou à saúde ou à vida. Portanto, diz o TST na súmula 264 que se você faz horas extras no mesmo local de trabalho normal, o local das horas extras também é nocivo e, portanto, o adicional tem que ser calculado, o adicional da hora extra, em cima do salário já somado com o adicional de insalubridade ou periculosidade. Trata-se da hora extra periculosa ou hora extra insalubre. Por fim, determina ainda a legislação
que esses 2 adicionais possuem natureza remuneratória, fazem parte da remuneração do trabalhador e sobre elas, portanto, devem incidir depósitos de fundo de garantia e contribuição previdenciária. Passamos agora ao trabalho noturno, que é aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 da manhã do dia seguinte. Por ser esse trabalho à noite, no horário em que o trabalhador deveria estar repousando, prejudicial à sua saúde, também existe um compensador financeiro. A CLT determina, no artigo 73, que esse compensador é de 20%. Trata-se do adicional noturno, 20% sobre o valor hora. Ele ganha o valor hora mais 20% a título de adicional noturno. Um outro compensador, também trazido pela CLT, é que a hora noturna, entre as 22 de um dia e 5 da manhã do outro, não é de 60 minutos. Cada vez que o relógio andar 52 minutos e 30 segundos, é para a empresa computar como se fosse 1 hora e pagar como se fosse 1 hora. O adicional noturno tem natureza salarial e sobre ele incidem, portanto, as contribuições previdenciárias e o depósito do fundo de garantia. Falamos agora sobre a hora extra noturna. A hora extra noturna ocorre, quando o trabalhador exerceu a sua atividade normal durante o trabalho noturno e continua trabalhando na sequência. Ou quando ele exerce a sua atividade no horário diurno, antes das 10 da noite, e passa a fazer hora extra que abrange o período após 22 horas. Nesse caso, a hora extra está sendo trabalhada dentro do período noturno ou na sua continuidade. E nesses casos, é para ser pago 2 adicionais, o adicional noturno e o adicional de hora extra. Surge aí um problema que não tem resposta, pois existem 2 correntes. Uma delas entende que é para pagar os 2 adicionais, um incidindo sobre o outro. É hora extra noturna. Calcula-se primeiro a hora extra e sobre o valor da hora já acrescida dos 50%, se calcula o adicional de 20% referente ao trabalho noturno. Primeiro, aplicar o percentual noturno sobre o salário hora do empregado, 20% sobre o salário contratual horário do empregado. Segundo, somar o valor encontrado, adicional noturno, ao salário hora do empregado, encontrando-se assim a base de cálculo, hora noturna. Terceiro, aplicar sobre a hora noturna o percentual de hora extra, no mínimo 50%. Veja o exemplo. Salário base, R$1.000 para a jornada mensal de 220 horas. Salário hora, R$1.000 dividido por 220 horas, R$4,54. Adicional noturno, R$4,54 vezes 20%, 90 centavos. Número de horas extras noturnas no mês, 10 horas. Cálculo, R$4,54 vezes 20%, 90 centavos. 90 centavos mais R$4,54, R$5,44. R$5,44 vezes 1,50, que é 50%, R$8,16, valor da hora extra noturna. R$8,16 vezes 10 horas, R$81,60. Este exemplo que acabamos de ver reflete o entendimento principal, a corrente que é adotada na maioria dos tribunais trabalhistas de nosso país.